Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians retoma treino para jogo contra o Remo, quinta-feira, às 19h30. E Fernando Diniz traça metas para a temporada. E o Corinthians continua de olho em Carlos Vinícius. Vamos acompanhar aí. Craque, uma série de informações no Corinthians. Hoje foi dia de treinamento aberto à imprensa no estádio, então a gente pôde acompanhar parte da atividade por ali. E é o seguinte, foi atualizada essa situação do Memphis, que eu trouxe há pouco, e também a situação do Wesley, atacante, tá? O Corinthians, nesse momento, tem 3 transfer bans ativos. O Corinthians não avança em nenhuma contratação justamente porque está impedido de registrar os contratos de novos atletas. A terceira foi do quê, filho? Ó, a primeira... Os juros que tem da FIFA, as custas processuais e a reincidência, né? De terem sido vários... $225 mil, Exato. Somados, dá mais ou menos R$9 milhões os 3 transfer bans. O Corinthians prioriza, nesse momento, pagar os salários e os direitos de imagem em atraso. Hoje é dia 20 de julho. É o dia em que se paga uma parte importante da remuneração, que é a imagem. Então, o Corinthians quer resolver isso antes com os atletas para depois pagar o ban. Tá, qual a ideia em relação ao André indo para a Juventus? Que tem uma coisa, não sei se tem alguma coisa ligada em relação ao Arthur. Não, me falaram que são negócios totalmente independentes, né? Exatamente. O André, craque, a informação que eu tive ontem... Esse campo é, filho, é na Química Arena? É em Itaquera. Eles foram treinar em Itaquera, né? Porque trocou o gramado. Deixa lá, pô! Na Neoquímica Arena! Trocou o gramado da arena, eles foram testar. Sobre o André, vai chegar nessa semana a proposta da Juventus da Itália. E a expectativa do Corinthians no bastidor é que ela atenda a pedida do clube. 18 milhões de euros fixos, com mais 4 milhões de euros em bônus. Se chegar de fato... Pode vender por 15! Se chegar de fato e me falaram que vai chegar, ele deve sair, cara. E Breno Bidon? Breno Bidon ainda não tem nenhuma proposta oficial, só sondagens nesse momento. A pedida do Corinthians pelo Breno Bidon está acima do que o mercado se mostra disposto a pagar, assim como o Yuri Alberto. As informações que eu tenho é que o Fernando Diniz está treinando muito bem com o elenco e ele faz um time não pensando no Memphis. Perfeitamente. O Caio César está sendo utilizado como titular. Exatamente isso. E outro nome que tem aparecido tem bastante. Que ser, né, Veloso? Sim, não dá para contar. O cara não dá para contar com o cara, pô. Esse ano, tá sem contrato. Tem outro nome aparecendo bastante nos treinos. O Garro, ele vai cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Remo. Ele está fora. Um dos testes Quinta-feira, 7h30 o jogo, tá? Exatamente. Rádio Craque Neto faz, eu faço. Sidney Fraioli. Rádio Bandeirantes também. Isso é um estará problema por lá. seu. Você faz, eu faço da minha. Cuida do rádio. seu, é. O quê? O quê? Quando eu falar uma coisa, você precisa falar outra. Não falei agora. Como é que eu falei de quê? Acho que foi o Souza que falou. Não, você falou, sim. Rádio Bandeirantes. Olha lá. Você esquece, hein? Depois vocês avisam ele, hein? E aí, vai. Matheus Pereira tem sido testado como titular em algumas das atividades, sendo um camisa 10 jogando um pouco mais avançado, ou ele ou o Labiad começam o jogo. Qual a ideia do Corinthians, meu querido Godoy, em relação a tudo que está acontecendo? Mais ou menos no tempo, 24 pontos. São 19 jogos do primeiro turno, né? Ganhando vai para 27. Última rodada. Última rodada, tem que ganhar do Remo e aí ter tranquilidade, pensando também na Copa do Brasil, que joga no domingo contra o Internacional. Lá eu faço o jogo pela Amazon Prime, no domingo e na quinta eu faço aqui também os 2 jogos da Copa do Brasil, que o Corinthians é monstruoso, é o último campeão da Copa do Brasil. Qual a ideia? Vamos lá, Godoy, rápido, firme e forte. Rio Preto, Godoy, tudo bem? Rio Preto. Pô, o América ganhou do José Bonifácio de virada, perdendo 2-0, ganhou de 4-2, disputa semifinal com Itaquaquecetuba. Se eliminar Itaquaquecetuba, estará na 4ª divisão ano que vem. Mas na dinâmica de jogo do Fernando Diniz, o Memphis... Esse sacrifício todo aí? Esse sacrifício, o que aconteceu? Esse sacrifício todo aí pra 4ª divisão, Chegar na 4ª. Pra chegar na 4ª. Acabaram com a América. Acabaram com a América. Ele meu irmão, começou do zero. Serginho, volante. Começou Serginho do América. Que jogador. Eu aprendi a bater na bola com o Serginho, irmão. E é rapidinho. O senhor já deu seu tempo para fazer o merchan com a América, Rio Preto, hein? E que na dinâmica de jogo do Fernando Diniz, se o Memphis não estiver bem fisicamente, atrapalha. Mas ele não está. Então, atrapalha. Portanto, não vai fazer falta nenhuma a ausência dele. Souza. Vai fazer falta de quê? Que ele não jogou poucos jogos esse ano? Mentira, né, Souza? Já tá. 12 jogos. Com essa mentira toda que ele te conta aí. 12 jogos, 1 gol. Na Copa do Mundo entrou 15 minutinhos. É. Nossa, tá de brincadeira. Deixa o cara lá, nem precisa nem trazer de volta, irmão. Ele se preparou, mas... Se preparou, mas esqueceram de combinar com o Coma. Como nem pra entrar, pra bater pênalti, ele entrou. Ele não entrou, bateu os pênaltis, velho. 6 alterações. 6 alterações. E aí vem
a narrativa das mídias sociais para ele, porque ele sabe, faz muito bem. Daqui a pouco ele chega, coloca uma coisa enigmática que fala, né? Enigmática. Aí ele bota ele treinando, aí fazendo trança, aí ele bota a fitinha, Jesus te ama, Corinthians. Aí vocês vão entrando, aí o Corinthians é Roland. Não é verdade? Neymar não vai jogar amanhã, gente. Tá cansado, pô. Tem que ter tempo. Tá cansado? Tem que ter tempo. É o segundo jogo do Santos. Mas tá cansado, velho. Segundo jogo do Santos. Não, ele tá cansado. É duro jogar pôquer, velho. Essa viagem aí, Essas viagens aí. Viagem igual nós, econômica. O cara tem que chegar no aeroporto, tem que fazer as coisas. Não é fácil, é difícil, vai. É difícil. O Edu já falava, é difícil ser o Neymar. O Edu Gaspar, é difícil ser o Neymar, cara, pelo amor de Deus. O cara tem que ficar lá igual nós, fica lá na fila lá. Aí os caras falam, vocês aí de trás, faz a fila. E nós lá na fila. Vocês de trás, cuidado com a bolsa, hein? Se tiver bolsa, não vai atrás, hein? Aí, o Neymar tá numa dificuldade, né? É o seguinte, firme e forte, meu seguinte, Veloso. Diga. Como que o Fernando Diniz consegue nesse tempo, treinamentos, tudo mais? Será que ele fazer a jogadinha? Isso que eu tô curioso pra ver a volta. Tô esperando, quinta-feira tem volta. Quero ver o que ele fez, como ele aproveitou essa parada da Copa para treinar o time do Corinthians. Aí tem um perigo, né? Tem um perigo. A gente sabe que pode as coisas não funcionar muito bem. Vamos ver como que ele fez essa saidinha ali com o Hugo, que tem toda essa dificuldade ali atrás. A gente já viu isso. E esse time do Corinthians que realmente não joga da forma como o Fernando Diniz sempre fez o time dele jogar. Luiz Fabiano, lê para mim ali, por favor. O Corinthians, com o Fernando Diniz, que ele assumiu o clube na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, levou para o 10º lugar, hoje 12º, com os jogos já antecipados da rodada. Eu tô gostando do Fernando Diniz do Corinthians, velho. Eu também. Desde que ele chegou... Tá bem pra caramba, Pirulito. Tá bem demais. Desde que ele chegou, são 14 Você sabe que o pirulito dele é pirulito, né? Vocês sabem disso, né? Ele era aquele assim... Ele ficava... Pirulitinho. É pirulitinho! Nesse período, o Corinthians só teve 2 pontos a menos do que o Palmeiras no Brasileirão. A sexta melhor no Brasil, o primeiro lugar no grupo da Libertadores, invicto até a última rodada, perdeu para o Platense, né? E garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Souza, Fernando Diniz do Corinthians. Tá indo muito bem. Mas calma, hein? Calma, pelo amor de Deus, hein? É agora que eu quero ver. Não vai ficar com aquele zóio, ficar com o negócio branco, eu tenho medo. Olha lá. Você vai fazer. Calma, hein? Calma. Tá indo muito bem. Um cara que tem feito um trabalho importante, né? Pegou um time já organizado. Te disse que conversei com o Juca, que é o assessor dele. O Juca tinha falado pra mim. O Juca não era São Paulino? Ele é São Paulino. Não, ele virou Corinthians. Não. Tá sempre lá no... Tô te falando pra você que o Juca virou Corinthians. O Juca Pacheco virou Corinthians. Quando ele me contou do Fernando Diniz, eu falei, ele deve estar contando de outro treinador. O que ele contou pra você? Ele falou que ele ia fazer um trabalho daquele jeito, que ele nunca tinha pegado um time organizado, com elenco ele é corintiano, Fernando Diniz. Aí eu falei, daqui a pouco essa conversa vai mudar. E não mudou, né? Não mudou. Ele está fazendo um trabalho muito importante. O clube já pode pedir música, né? 3 transfer ban. E o seu? Mas mesmo assim tem feito um trabalho. E o seu? O meu também está numa situação difícil, mas a gente está falando do Corinthians agora. Mas você quer tirar sarro do Corinthians? Você acha que o São Paulino tem moral para falar alguma coisa? Não, eu só estou dizendo que pode pedir música de 3. Não, uma moral que vocês têm. Todo mundo querendo ir embora, todo mundo querendo sair do São Paulo, uma vergonha o que fizeram com o São Paulo nesses últimos anos, e você quer tirar sarro do Corinthians? Não, eu só estou dizendo que pode pedir música, pô. Eu acho que o transfer ban ia ajudar o São Paulo, né? Porque contratou o Newton, contratou quem mais aí nessa janela? Talvez o transfer ban fosse ajudar o Vitor Sá por um salário bem alto. Às vezes o transfer ban ajuda, é um amigo também. Rapidinho, Fernando Diniz pro seu, Oscar Roberto Godoy. Ele só precisa melhorar ainda o comportamento na lateral do campo, porque tem determinado momento que ele precisa usar mais a inteligência emocional. Uma coisa que você fazia muito na arbitragem, né? Garantia! Né? E no Corinthians, hein? Teve mais transfer ban, é isso? É isso. Antes, só uma informação. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, anunciou aí no seu Twitter, confirma a Copa com 64 equipes. Ele confirmou? Confirmou. Ele disse, nos vemos então em 2030, Argentina, Uruguai, Paraguai, Copa com 64. Ele crava os 64 equipes. Então ele já deve estar sabendo de alguma coisa que ninguém está sabendo, enfim. Ou então não precisa ter eliminatória. Tem só uma questão, tem uma disputa aí, porque a UEFA é contra, né? E a UEFA tem bastante poder. Aí pode ser que ele que está forçando a mão, talvez. Talvez as outras mas aumenta a vaga para a Europa, pô. Aí as outras confederações estão satisfeitas, até porque tem uma disputa, né? A UEFA com a FIFA. Isso. Então, talvez não seja tão simples assim. Enfim, só uma informação. E em relação ao Corinthians, é isso. No final de semana
veio o transfer ban nacional, já tinha 2 internacionais, e o nacional é daquela CNRD, aquele órgão da CBF. O Corinthians está na 5ª parcela, ele pegou 76 milhões que ele devia para um monte de credor, ex-jogadores, tá? E fez lá um bolão, Ranielli, e jogou para a CBF. E agora tem as parcelas a cada 4 meses. Era a 5ª parcela, e aí ele atrasou, e é a 3ª vez que ele atrasa, e aí, como atrasou, a CBF foi e deu esse transfer ban nacional. Só que aí, no despacho, dizem 6 meses para voltar a registrar jogador. O problema é o seguinte, a FIFA, quando você toma um transfer ban, se você pagar na segunda-feira, na terça tá liberado, sai do site. Na terça, é assim. Só que na CBF não é assim. Na CBF é na resenha, é no gogó, é na amizade, é na politicagem, é na moral que você tem ou não. No segundo que o Corinthians tomou, demorou 1 mês e meio para a CBF falar, tá bom, agora você aprende. Pagou Pagou e demorou 1 mês e pouco. Pra cair. É para cair. Ela ficou lá esperando, aí o Corinthians pagou a 3ª, antecipadamente falou, então tá, você pagou a 3ª antecipada, tá aqui, vou liberar. Agora, na 3ª vez de atraso, fica à mercê da CBF. Eu acho isso errado, porque se a FIFA, que é um órgão acima da CBF, pagou, liberou, por que a CBF faz diferente? Daí, beleza, isso é outra discussão. Mas agora o Corinthians fica à mercê. Então, hoje vence o segundo direito de imagem, teve uma resenha do presidente agora há pouco, o Corinthians treinou lá na Neoquímica Arena para testar o novo gramado que foi colocado, então e aí o presidente estava lá, e bateu uma resenha com os caras, disse que vai pagar hoje o atrasado de junho, é o direito de imagem, a CLT dia 5 pagou, mas ficou aberto o 20 de junho, que pagaria hoje o 20 de junho, ainda essa semana o direito de imagem que vence esse mês, para poder dar essa zerada com os jogadores. E o transfer ban são 18 milhões de reais os 3, 2 internacionais, esse nacional, tudo dá uns 18 pau. Aí está priorizando os jogadores e deixando o transfer ban, porque a janela só está abrindo hoje, demora 2 meses para fechar. Mas o Wesley está aí perto de ser contratado, mas teria que estar sem transfer ban. A verdade é que o Corinthians está nesse caos financeiro, caos administrativo, não tem dinheiro para nada, não tem muito mais aonde antecipar. De verdade, cara, é uma situação muito difícil. E esse negócio da Juventus, a promessa é de que essa semana ela mande um papel timbrado, oficialize a proposta, e o que se chega da Europa de 18 mais 4. 18 de euros mais 4, dá mais de 100 pau. O Corinthians tem direito a 70% desse valor. E se chegar 18 mais 4, vende na hora, já tira o André do treino na mesma hora e pode viajar, embarca para exame e vai tudo bem. Mas se vai chegar ou não, é só por enquanto uma expectativa dessa promessa de oferta da Juventus da Itália, 18 milhões mais 4 de bônus. Muito bem, a gente vai falar muito mais, é claro, de futebol brasileiro. Tem interesse no Carlos Vinícius? Tem, está confirmado, já confirmei com as fontes dentro do Corinthians, o Corinthians tem muito interesse e vai estar na briga pela contratação do Carlos Vinícius. Agora, o Corinthians abriu negociações? Não. O Corinthians fez proposta? Muito menos, tá? Então não tem nada hoje de Corinthians e Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, ele não atingiu o número de jogos, né, que estava no contrato ali no primeiro semestre, uma renovação automática com o Grêmio, até porque não dava para atingir mesmo, por causa da Copa do Mundo. Se fosse questão de gols, ele atingiria, porque o homem não para de fazer gol, né? Você viu aí, já fez gol essa semana. O homem realmente hoje é o maior goleador aí do futebol brasileiro, tá? O Corinthians teve chance de contratar ele por 750 mil reais, ele foi baixando a pedida de 1.200.000 para 1.100.000, 800, ele queria muito jogar no Corinthians. E na época, né, o então executivo de futebol, o Fabinho Soldado, preferiu contratar o Vitinho, né, pagando até 1.200.000 mais caro pelo Vitinho, talvez pela necessidade, enfim, não sei qual que foi. Não quis o Carlos Vinícius, tá? Agora o Corinthians já sabe, para contratar o Carlos Vinícius, 2 milhões de reais por mês. É o valor hoje que um centroavante do patamar dele ganha, né? Ele fez muitos gols na temporada passada, esse ano já tem feito muitos gols e é o que ganha hoje um centroavante que faz o número de gols que ele faz, que joga em time grande. Enfim, no Grêmio, apesar de aceitar ganhar 750, 800 mil no Corinthians, no Grêmio ele ganha um pouco mais de 1 milhão, ele tem um salário bom no Grêmio.
Então, meu amigo, quem quiser ficar com ele, né, e vencer a concorrência do Grêmio, o Inter está de olho, enfim, vários clubes, né, estão de olho no Carlos Vinícius, então tem proposta de fora também, enfim, proposta dos Estados Unidos, proposta da Arábia, proposta da Europa, né, tá em alta o Carlos Vinícius. O Corinthians vai ter que pagar 2 milhões de reais por mês. A pergunta agora é essa: vale 2 milhões de reais por mês? Eu quero que você comente aqui embaixo e se você acha que vale o investimento pagar 2 milhões de reais pelo centroavante Carlos Vinícius, que está no Grêmio. Cara, se o Corinthians fizer uma proposta de 2 milhões e todo mundo fizer uma proposta de 2 milhões, eu tenho quase certeza que ele vai para o Corinthians. Agora, é claro que se o Corinthians não chegar no número, né, no valor que os outros oferecem, aí já fica um pouco mais difícil. Por isso que eu quero a sua opinião. Se você acha que vale a pena o Corinthians pagar 2 milhões de reais pelo Carlos Vinícius, que é o valor dele de mercado. Não que ele tenha pedido isso ao Corinthians já, tá? Mas o Corinthians já sabe o valor de mercado, todo mundo já sabe. Enfim, agora é esperar para saber se o Corinthians vai abrir negociação e enviar a proposta, tá bom? Deixa o like e assinar pré-contrato. O Corinthians realizou na manhã desta segunda-feira um treino na Neoquímica Arena para testar o novo gramado do estádio. A imprensa acompanhou cerca de 40 minutos da atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. O trabalho contou com exercícios de finalização e de ataque contra a defesa em metade do campo. As baixas do treinamento foram o lateral esquerdo Hugo e o atacante Vitinho, ambos em transição física, e o holandês Memphis Depay, que ainda negocia renovação de contrato com o clube. O Corinthians volta a entrar em campo na noite da próxima quinta-feira, às 19h30, contra o Remo, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz ocupa a 12ª colocação da competição nacional, com 24 pontos. São 6 pontos atrás do G4 e 4 acima da zona de rebaixamento. Novidade na Arena. A partida contra o Remo marcará o primeiro jogo da Neoquímica Arena sem cadeiras no setor sul. A capacidade do local será mantida, com 7.406 lugares. O Corinthians já havia retirado, em 2014, as cadeiras do setor norte para dar mais liberdade às torcidas organizadas. Agora, a medida foi estendida ao setor sul.